Quantas pessoas conseguiram se enxergar na TV? Quantas vezes eu fui atendido por um médico negro? Por uma dentista negra? Eu lembro de uma vez só que eu fui atendido por uma dentista negra. Eu trabalho na gestão do hospital e é muito interessante que eu estava entrando, né, na minha sala para atendimento e alguém olhou para mim e falou: olha lá o doutor. E daí falou o nome do doutor do hospital. E daí eu olhei. E daí a mãe da criança falou: não, ele não é o doutor. Ele se parece doutor, mas ele não é o doutor. Ou seja, eu só me pareço com o doutor porque lá existe um doutor que é negro e tem cabelo da espalda. Médico. Então, a nossa identidade era construída em conjunto com o outro. Se eu estou no jornalismo, vendo a TV, bom, aí eu consigo construir uma identidade em que eu vejo um jornalista negro. Mas se eu não vejo, o que eu vejo? Bom, né? A gente tem todos aqueles jornais sensacionalistas que colocam por vezes a população negra enquanto população perigosa, né? Mostram, por exemplo, dados relacionados ao sistema prisional, mostram dados relacionados unicamente à pobreza e não associa essa população a espaços de poder, a lugares onde ela pode ocupar e consegue se sentir pertencente. Eu vou olhar hoje um super-herói e eu vou me enxergar no Pantera Negra. Eu vou olhar um super-herói e eu vou me enxergar. Bom, nós vamos se enxergar na Pequena Sereia. Vamos se enxergar daqui a pouco, né, na Maju, que é a jornalista. Vamos se enxergar numa médica negra. Vamos se enxergar numa psicóloga. Vamos se enxergar em tantos outros lugares que a gente não era posto. Nem para que os nossos próprios pudessem ver. E esse movimento de construir uma identidade é um processo que ele auxilia muito na saúde mental. E na medida em que ele auxilia muito na saúde mental, se ele não tem essa construção, ele acaba com a saúde mental. E daí eu faço um exercício de novo, para a gente poder pensar, todos nós. Né? Vamos pensar as mulheres. Tem uma mulher, ela está numa sala. Nessa sala tem 50 homens. E ela trabalha exclusivamente com 50 homens. Ela vai se sentir pertencente àquele espaço? Não quer dizer que ela não vai trabalhar. Mas ela vai se sentir realmente pertencente àquele espaço? Aquele espaço vai ser um espaço duro para ela, porque ele é majoritariamente constituído por homens, e os homens ocupam o principal espaço de poder daquele espaço. Então, quando a gente fala da população negra, é isso. A gente tem que estar em espaços onde a gente consegue se enxergar e se sentir pertencente. E se a gente não se sente pertencente, é porque tem um problema. Tem um problema naquele espaço. E o problema não é a gente. Mas até enxergar que aquele problema não é você, isso causa um adoecimento mental absurdo. Tanto que as próprias taxas de suicídio da população negra, da população indígena, são muito maiores. Passou o Setembro Amarelo, mas são taxas alarmantes. E principalmente de homens negros. Um fato que a gente não sabe, mas os homens negros acabam atingindo um número muito grande dos percentuais de suicídio no Brasil. E a gente acaba não olhando para isso. Isso é saúde mental. A construção social do sujeito é saúde mental. Porque é espiritualidade, que tem a ver com aquele processo. Eu só vou conseguir acreditar se alguém me falar que é possível. Eu só vou conseguir ter fé, e daí a fé é religião, mas também é fé de conseguir achar um espaço, quando eu vejo a possibilidade disso. Daí eu preciso da identidade. Eu preciso enxergar o jornalista lá, e se não tem nenhum jornalista, alguém tem que chegar para mim e dizer assim, ó, é possível, bora lá. Mas só dizer para mim que é possível não é suficiente. Daí a gente vem para o último ponto, que é a matéria. A matéria é o que eu preciso para poder chegar lá. Para mim estudar, eu preciso de caderno. Eu preciso passar o ensino fundamental. Eu preciso ter roupa, eu preciso ter água. Eu preciso ter condições para poder estudar. Eu preciso de notebook, eu preciso de um celular. Isso é matéria. E quando a gente tem essa construção social de uma forma antirracista, a gente consegue, então, garantir a saúde da população negra em qualquer espaço de trabalho ou até mesmo fora dos ambientes de trabalho. Daqui a gente está falando de saúde mental. E não é só saúde mental não, na verdade, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de alguém que não tem acesso a saneamento básico e chega, né, tomando pela sexta vez um medicamento de verminose, uma criança, eu estou falando de acesso à matéria. Eu estou falando, né, de um processo de racismo estrutural, porque majoritariamente a população negra daquele bairro, a população daquele bairro é a população negra.
Quando eu vou pegar, por exemplo, vaga auxiliadora, onde boa parte da população é branca, eu não vou enfrentar problema de leite mal, porque tinha saneamento básico, porque tinha condições. Então, as condições de saúde, elas estão totalmente ligadas a essa nossa construção social. Pode voltar? Passa mais dois. Aí. E essa construção social, ela tem vários fatores. Ali a gente vê, por exemplo, o ser humano ali no centro, né? Com idade, gênero, sexo, fatores hereditários. Depois, o estilo de vida dessas pessoas. E daí, lembrando que o estilo de vida não é algo que a gente constrói sozinho. O estilo de vida também faz parte de uma construção social. Se eu moro 5 minutos do meu trabalho, é uma coisa. Se eu moro, por exemplo, no centro de São Paulo e eu demoro 3 horas, tenho que pegar 3 metrô para poder chegar no trabalho, é outra. Eu tenho minha jornada de trabalho de 8 horas, mais 2 horas de condução, mais 2 horas de condução que dá 4. Ou seja, ao invés de eu trabalhar 8 horas, eu fico, na verdade, 12 horas envolvido com o trabalho, mais aquela 1 hora de não, são 13 horas de trabalho. Isso é determinante social na saúde. Alguém que trabalha 13 horas por dia e alguém que trabalha 8 horas por dia, quem vai ter melhores condições de saúde? Quem trabalha 8 horas por dia. É isso? Isso não precisa nem ser tão inteligente como fazer esse cálculo. Isso é nítido, isso é dado. Então, os determinantes sociais de saúde, eles vão influenciar as condições de vida, o ambiente de trabalho, desemprego, acesso à água, esgoto, habitação. Tudo isso vai influenciar na saúde da população negra. Seja a saúde física quanto a saúde mental. Pode voltar? Pode voltar? Aí. E daí aqui tem outros fatores, né, dos condicionantes sociais. Tem um processo que a gente chama de interseccionalidade. Interseccionalidade é quando a gente junta mais de 2 fatores sociais da vida de uma pessoa, eles se cruzam e daí eles produzem um fazer social. O que eu quero dizer? Por exemplo, as condições de acesso são completamente diferentes de um espaço para o outro. Se a gente vai falar, por exemplo, de uma pessoa PCD, uma pessoa que é cadeirante, tá? Uma mulher que ela é cadeirante e ela mora lá em cima do Morro da Cruz. E ela precisa fazer a faculdade dela lá na UFRGS, na agronomia. Quanto tempo essa mulher leva para chegar? De uma mesma pessoa, por exemplo, não é uma pessoa PCD, não é uma pessoa com deficiência. É uma pessoa sem deficiência que mora, que é vizinha dela. Quem chega mais rápido? A vizinha. Então é dado. Isso é interseccionalidade. Eu estou falando de 2 mulheres, mas uma mulher, ela tem um marcador da deficiência. Né? Agora, se eu estou falando, por exemplo, de homens, e a gente está falando dessa pessoa que está estudando de noite, quem chega em mais segurança em casa? Um homem, quando ele sai às 11 horas da noite, lá no centro da UFRGS, ele tem que ir lá para o Partenon, ou uma menina, uma mulher de 19 anos, que sai às 11 horas da UFRGS para voltar para o Partenon? Quem sofre mais insegurança na rua? E ambos saem do mesmo lugar, e ambos vão para o mesmo lugar, mas a gente está falando de interseccionalidade. É quando mais de um marcador social se junta, ele produz um fenômeno social. Tanto esse fenômeno social, no sentido de a gente conseguir ter mais acesso a direitos sociais, ter mais acesso a espaços, ou um marcador social para conseguir limitar os espaços de acesso. E isso aí é produção de saúde. Isso é produção de saúde. A gente entende que a saúde ela não é só eu estou com febre, eu estou com dor de barriga, eu estou mal, eu estou com um dente doente. Não, não é só isso. A produção de saúde é um todo. E daí, quando a gente vai analisar ela num nível maior, por exemplo, o Brasil é o país que mais possui dentistas do mundo. Mas é o país, um dos países que mais se perde dentes do mundo. E daí, quando a gente vai ver as pessoas que perdem os dentes, é uma faixa etária, com uma idade específica, com uma raça específica. Por quê? É quem não tem acesso à saúde e à atenção básica. E para finalizar, eu acho que dá para colocar um último, sugerindo que vocês bem eu fui falando. Tem um processo, esse todo processo, ele é da desigualdade social. Tem um segundo,
Esses segundos são os processos de resistência da população negra. E daí sobre eles é muito importante falar. Diversas pessoas romperam com aquilo que eu tinha dito, com a identidade, a subjetividade, a matéria, a espiritualidade que nos foi impostas. Essas pessoas lutaram de maneira super árdua e lutam até hoje para conseguir conquistar espaços e servir de exemplo não só para elas, mas para toda uma geração. E isso é um processo de negritude, isso é um processo de resistência. Quando a gente vai falar, por exemplo, do racismo no Brasil, e a gente vai falar, por exemplo, de negritude, a gente está falando sobre isso. Pessoas negras que historicamente lutaram para conseguir estar no lugar onde elas estão. E não é só uma pessoa, não é só um processo subjetivo. Eu falo muito isso, né? Eu só estou aqui porque, com certeza, a minha avó, que era uma pessoa que foi escravizada, conseguiu romper, sobreviver à escravização, cuidar da minha mãe. A minha mãe conseguiu trabalhar, né? Para que eu pudesse estudar, que eu consegui estudar, passar no concurso, acessar o mercado de trabalho, para poder estar aqui. Se a minha avó não tivesse sobrevivido lá há 100 anos atrás, eu não estaria aqui. Se a minha mãe não tivesse trabalhado no carro, eu não estaria aqui. Então, existe todo um processo ancestral. Tudo isso é resistência. Tudo isso são as formas de vida. A gente tem pessoas maravilhosas, né? Tem nomes muito grandes. A gente tem a própria biomédica que desvendou o coronavírus, né? Nós temos Jamila Ribeiro, que é uma professora, nós temos jornalistas, atores, atrizes, médicos, gestores, tem várias pessoas negras em espaços de poder, mas essas lutaram muito, né? E antes delas, outras lutaram ainda mais para que elas pudessem acessar esse espaço. Essa frase diz, né, que não se movimenta, não conhece as correntes que os prendem. Então, de fato, o racismo ele sempre faz com que a gente precisa estar em movimento para enxergar essas correntes e conseguir romper. Eu vou terminar só com uma pesquisa, perguntar uma pesquisa que chegou assim para a população brasileira e perguntou: vocês acham que existe racismo no Brasil? 90% delas falaram que sim. 90%. E daí a segunda pergunta é: você é uma pessoa racista? E 90% delas disseram, sabe o quê? Que não. Vai, então, isso não é problema nesse lugar. Se existe alguém que apanha, então embaixo. Então, reconhecer-se no espaço em que a gente está, nos espaços de privilégio em que a gente está, é extremamente importante. É extremamente importante. Né? Para a gente poder pensar no processo de uma luta antirracista, seja ela na saúde, no trabalho, na assistência, e aqui eu trouxe alguns recortes de saúde mental, que impactam os diferentes sociais de saúde da população negra, mas isso é extremamente importante. Né? Reconhecer quais são os privilégios que nos cercam e quais são os privilégios que não nos cercam, porque daí assim a gente consegue, enfim, ativamente estar se organizando para poder romper com essa lógica, que é a lógica do racismo cultural. É isso.